Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 16, verso 25, título do capítulo, o processo de adoração Payovrata. Phalgunasya male pakshe dvadashaham Payovratam archayedara vindaksham bhaktya paramayan vitaha. Phalgunasya, do mês de Phalguna, fevereiro e março. Amale, durante a brilhante. Pakshe, quinzena. Dvadasha aham, por 12 dias, terminando em Dwadashi, o dia após Ekadashi. Payavratam, aceitando o voto de beber apenas leite. Archayet, deve-se adorar. Aravindaksham, a suprema personalidade de Deus de olhos de lótus. Bhaktya, com devoção. Paramaya, imaculada. Amvitaha, sobrecarregada. A tradução e o significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Na quinzena da lua cheia do mês de Phalguna, fevereiro e março, durante 12 dias que terminam em Dwadashi, deve-se seguir o voto de subsistir somente de leite e, com toda a devoção, deve-se adorar a suprema personalidade de Deus de olhos de lótus. Então, o significado de Prabhupada, né? Adorar o Supremo Senhor Vishnu com devoção significa seguir Archana Marga. Shravanam Kirtana Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atma Nivedana. Deve-se instalar a deidade do Senhor Vishnu ou Krishna e adorá-lo com esmero, vestindo-o, decorando-o com guirlandas de flores e oferecendo-lhe toda classe de frutas, flores e alimentos cozidos, bem preparados com ghee, açúcar e cereais. Deve-se também oferecer uma chama, incenso e assim por diante, enquanto se toca o sino, conforme está prescrito. Chama-se a isto adoração ao Senhor. Recomenda-se aqui que se deve seguir o voto segundo o qual a pessoa subsiste bebendo apenas leite. Chama-se a isto Payovrata. Assim como normalmente realizamos serviço devocional em Ekadashi, não comendo cereais, recomenda-se também que em Dwadashi consuma-se apenas leite. Payovrata, o serviço devocional Archana ao Senhor Supremo, devem ser realizados em atitude devocional pura, Bhaktya. Sem Bhakti, ninguém pode adorar a suprema personalidade de Deus. Bhaktyamam abhijanati yavam yaschasmi tattvataha. Se alguém quer conhecer a suprema personalidade de Deus e ficar diretamente satisfeito, deve adotar o processo de Bhakti. Como também se recomenda aqui, Bhaktya Paramayan Vitaha. A pessoa deve estar sobrecarregada de serviço devocional imaculado. Hare Krishna. Eu vou explicar o contexto, porque aqui parece que estamos estudando uma situação de regras e regulações para a nossa própria vida cotidiana e que esse seria o processo que a gente segue, mas não é bem isso. O contexto aqui é que havia um grande problema familiar que até passava dos limites do núcleo familiar e se espalhava por toda a dinastia de uma grande família encabeçada por Kashyapa Muni. Kashyapa Muni era um grande sábio, como o nome diz, Muni, conhecedor de muitos detalhes a respeito das escrituras e da cultura Vaishnava, védica principalmente no caso, né? Mais ampla. Então ele, Kashyapa Muni, tinha duas esposas como era autorizado naquela época, duas irmãs
que uma se chamava Dite e a outra se chamava Adite. Então, os filhos delas brigaram e eram primos por parte de mãe e irmãos por parte de pai. Então, era uma família mesmo. Eles são conhecidos como semideuses, os filhos de Adite, e de Daityas ou Asuras, que são chamados de demônios, para nossa melhor compreensão, os filhos de Dite. Então, eles brigavam, ficaram inimigos e queriam as propriedades uns dos outros. E, em um dado momento, os demônios venceram os primos irmãos semideuses e tiraram eles de todos de suas residências, que não eram como a gente tem aqui, um prédio assim, cheio de andar, e em cada andar alguns apartamentos, às vezes um só, que moram numa família. Não, eles moram dentro da organização universal, nos diferentes sistemas planetários, e a residência deles são planetas. E eles viajam de um planeta para outro, assim como muitos de vocês vieram de outros lugares e pegaram avião, ônibus, Uber, todo tipo de condução para chegar até aqui. Eles simplesmente têm um Vimana, que é uma nave espacial, e viaja de um lado para o outro. Tem várias histórias super interessantes a respeito dessas Vimanas, essas naves espaciais que os levam de um lugar a outro. E eles brigaram e conseguiram expulsar todos de suas residências, incluindo o rei deles, que é Indra. Então Adite ficou muito preocupada com aquela situação. Porém, a essa altura do casamento dela, o marido não estava dentro de casa regularmente, não vinha todos os dias depois do trabalho, vinha para casa regularmente. Ele estava fazendo um retiro bem longo, espiritual, um retiro onde ele fazia austeridades. E porque ele era um Muni, um sábio, então ele precisava ter os sentidos muito bem controlados e tudo, então ele estava fazendo essas austeridades. E a Adite ficou em casa sozinha, encarregada de tudo, inclusive de fazer as cerimônias de fogo diárias da família. Então, Adite estava em casa encarregada de tudo. E ele era uma grande autoridade. Então, naquela época não tinha internet, celular, que avisava, estou chegando, estou em tal lugar, estou em tal lugar, estou chegando, estou chegando. Não tinha isso. Então, era possível que na comunidade dele chegassem atites. Atites são visitantes inesperados, que as pessoas que chegam na casa da pessoa precisando de abrigo, de alimentação, de tudo. Então, Adite era responsável por receber os convidados na ausência dele, por servir para a sala. A despensa estava cheia. Ela tinha feito supermercado com o marido antes dele viajar. Então, a despensa estava cheia. Mas ela tinha que ser responsável por tudo isso, porque, sendo a primeira dama assim, né, de uma autoridade, ela tinha que dar assistência a essa parte. E todos os dias ela devia fazer uma cerimônia de fogo, porque esse é o Dharma dos Grihastas. Os Grihastas devem fazer cerimônias, e então ela fazia no lugar do marido. O marido tinha viajado. Então ele foi e chegou o dia dele voltar para casa. E quando ele voltou para casa, ela o recebeu da melhor maneira possível, como praxe de alguém que recebe alguém que tem intimidade, que tem afeto, amor e tudo mais, e que respeita muito, né? Então ela recebeu o marido dela muito bem, porém ele era muito esperto, conhecia muito bem ela, eram casados há muito tempo, os filhos estavam adultos, né? E ele percebe algo diferente. Então, ele depois senta com ela e diz: o que está acontecendo? Diálogo entre... Como é que chama? DR.
DR, como é que é? Discutindo a relação. Discutindo a relação. Aí é isso mesmo. Aí ele foi, sentou e disse, vamos discutir nossa relação, porque eu estou achando que você está meio diferente. Aí ela disse, ele pergunta, você tem feito as cerimônias de fogo? E ela ficou, você tem feito, ele fala bastante antes, né? Faz muitas perguntas, desabafa. Né? Você tem feito as cerimônias de fogo? Você tem recebido bem os convidados? Você tem alimentado as pessoas que chegam aqui? Você acolheu as pessoas bem acolhidas de maneira correta? O que está acontecendo com você? Você tem feito tudo corretamente? Aí ela disse, está tudo bem, não se preocupe, está tudo correto. Minha ansiedade se deve aos meus filhos. Não se deve a um problema meu, se deve a um problema de meus filhos. Meus filhos estão muito tristes, eles foram humilhados, eles foram obrigados a deixar suas próprias residências, os sem terra entraram. Falou todo tipo explicou, ela foi explicando para ele que o problema era com os filhos e que ela precisava da orientação dele, que era uma pessoa tão estudada, tão preparada, e que o conhecimento que ela precisava fugia da sua capacidade de conhecer e de entender a situação completamente, a solução para a situação. E que ela queria uma solução que fosse rápida. Ela usa esse termo, ela diz que rapidamente eu consiga satisfazer os meus filhos, resolver o problema para que meus filhos possam voltar para a posição de dignidade que eles sempre tiveram. O marido entendeu que era uma causa justa, que o que estava acontecendo era normal, então ele vai responder. E aqui ele está começando a responder. Olhem o verso de ontem, vamos lembrar aqueles que assistiram. Quem não assistiu, olha o que ele ontem, como ele diz. Sri Kashyapa Muni disse, quando desejei progenie, antes de ter esses lindos filhos, formulei perguntas ao Senhor Brahma, aquele que nasceu de uma flor de lótus. Agora passarei a explicar-te o mesmo processo que o Senhor Brahma me ensinou, com o qual Keshava, a suprema personalidade de Deus, fica satisfeito. Então ele, de uma maneira assim exemplar, de marido, companheiro, ele vai dizer para ela, o que eu vou lhe explicar agora, meu bem, não é algo inventado da minha cabeça, não é porque eu sou assim, eu sou seu marido e você tem que me aceitar como eu sou. Não é isso, não. O que eu vou lhe explicar agora vem do que eu ouvi do meu mestre espiritual, Brahma, aquele que nasceu da flor de lótus, para que não haja dúvida. Não é Zé Ruela, como diz em Minas Gerais, né? Não é um Zé Ruela qualquer, não. É o Brahma que nasceu da flor de lótus. Aí, e ele diz para ela, então, o que eu vou lhe ensinar foi o que ele me ensinou quando eu, em vida familiar, ele me orientou e me deu esse sacrifício, e foi o que eu fiz. Então, aí ele se apresenta diante dela e diz, agora eu vou lhe dizer. E aí são vários versos que ele vai explicar o processo. Agora está mole, 12 dias de leitinho, né? Mas depois vocês vão ver cada coisa que vai aparecer aí que é de assustar qualquer um. Mas a ideia qual é? A ideia ele diz também, no verso de ontem, né, o 24, ele diz, passarei a explicar-te o mesmo processo que o Senhor Brahma me ensinou, com o qual Keshava, a suprema personalidade de Deus, fica satisfeito. Então, qual é o objetivo do sacrifício? O objetivo do sacrifício não é conquistar bens materiais, posição material, ter uma boa progenie, ter casas, propriedades, comprar a casa própria, minha casa, minha vida. Não é esse o objetivo, não é prosperidade material. O objetivo é satisfazer Keshava. Ele usou o nome Keshava. Interessante que ele denominou. Ele podia usar outro nome, porque a Suprema Personalidade de Deus tem muitos nomes. Mas ele usou o nome Keshava. O nome Keshava é composto por 3 sílabas. E as 3 sílabas se referem
Brahma, Shiva e Vishnu. Keshava. Brahma, Shiva, ou seja, o somatório de todos os semideuses. Aquele que também tem cabelos belos. Então, aqui nós temos um representante dos cabelos belos, mas não está aqui agora também. Que é o nosso Adriano. Ele tinha dreads bem grandes. Desde que conheceu que ele vem aqui já com as dreads. E agora ele cortou tudo, deixou só a cinta de dread, né? Bem bacana. Então é Keshava. Keshava é assim, que tem cabelos bonitos. Mas as três palavras, é uma palavra composta por 3 sílabas que significa o somatório de todos os semideuses. Então, veja só que interessante, porque de quem eles estão falando? Eles estão falando das necessidades de dignidade dos filhos de Aditi, que são os semideuses. Então, o somatório de todos os semideuses é Keshava, é a suprema personalidade de Deus, e é ele quem tem que ficar satisfeito. O nosso sacrifício deve ser para satisfazê-lo. E aí, ele ficando satisfeito, todos os semideuses se satisfarão. Na verdade, toda a criação fica satisfeita. Com os sacrifícios feitos a Keshava, toda a criação se satisfaz. Isso é um depoimento do próprio Krishna. Bom, então, ele agora está conversando com sua esposa e vai começar a dizer o processo que, por sucessão discipular, ele recebeu do seu mestre, de Brahma. E ele vai dizer para ela, agora você vai ter que fazer isso. Ela já não tinha mais filho para cuidar, para dar de mamar, para fazer papinha, aquela agonia. Não é? Ela não tinha mais ninguém dentro de casa, nenhum menino dentro de casa, todos adultos. Mas agora eu vou fazer meu sacrifício de 12 dias. Ela queria rápido, vou fazer de 12 dias. Começa em Dwadasi e termina em Dwadasi. Então, acho que é isso, eu não tenho muita segurança, mas é o sacrifício que começa em Dwadasi. É isso, então, o Prabhupada, no seu significado de hoje, ele puxa exclusivamente para o serviço devocional. E ele vai dar os Navavida Bhaktis, o processo de serviço devocional, que Prahlada Maharaj explicou no Bhagavatam também. E esse serviço, essas 9 formas, Navavidha Bhakti, de Bhakti, esses 9 processos de Bhakti, são então aqui: Shravana, Kirtana, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Então, Shravana, ouvir sobre Krishna. É tão importante escutar. O silêncio é tão importante. É tão importante silenciar e ouvir. Sadhu Sangha se baseia nisso. Sadhu Sangha se baseia em escutar o outro, que hoje está bem na moda, né? Nas práticas de terapias alternativas, não, tem outro nome agora. Essas terapias todas recomendam muito escutar. Então, Shravana é escutar. Escutar o outro, tentar compreender o que vem do outro. Né? Tem muitos métodos de escutar. Um é silenciar completamente, outro é fazer pergunta relevante, escutar até o fim a resposta, depois da resposta, retomar algum ponto de esclarecimento. E não é um debate de conversa, não é de igual para igual. Sadhu Sangha nunca é de igual para igual. Sadhu Sangha sempre significa que você considera que o outro é mais importante do que você e que ele deve falar e você deve escutar. Isso é a base de Sadhu Sangha. E que tem um tema. Sadhu Sangha tem sempre um tema. Então, aqui, qual é o tema desse verso de Prahlada? Eu vou dizer todas as palavras do verso, vocês vão me dizer qual é o tema. Shravana Kirtana Vishnu, Smarana Padasevana, Archana Vandana Sakya Dasyam, Sakyam Atmanivedana. Qual é o tema? São 9 processos de serviço devocional. Mas qual é o tema do serviço devocional? Para quem? Krishna, Keshava, Krishna. Mas aqui qual é o nome que aparece? Vishnu.
Shravana Kirtana Vishnu. Então, já estabelece ali na primeira linha para quem vai ser. Nós vamos falar agora de 9 processos. E para quem? Shravana Kirtana Vishnu, Smarana Padasevana, Archana Vandana Dasyam, Sakyam Atmanivedana. Não fala mais nada. Só diz para quem é e quais são os 9 processos. Nava Vidá, 9 processos de Bhakti, de serviço devocional. Então, Prabhupada vai puxar esse tema para dizer o quê? Que é serviço devocional. E por que é serviço devocional? Porque nosso amigo Kashyapa Muni, que não tinham só 2 esposas não, eram 13, né? Mas essas 2 eram as mais proeminentes. Acho que os filhos brigaram entre si. Então, nosso amigo Kashyapa Muni disse para ela, nós vamos fazer, eu vou lhe dizer, o Payovrata, que é o voto do leite. Não podemos mais falar. O voto de tomar leite. E esse voto de tomar leite, que vai durar 12 dias, esse voto de só tomar leite, que é Payovrata, foi dado a mim por Brahma, pelo Senhor Brahma. Então, isso é o que ele está dizendo, né? E então ele diz que se destina a satisfazer Keshava. E Keshava é o mesmo Vishnu, como vocês disseram. É o mesmo Krishna. Então, assim, aqui está. Então, Prabhupada vai nessa linha do serviço devocional, aí ele vai falar de Bhakti, vai dizer Bhakti Amam Abhijanati, o verso famoso também, que vai dizer que Bhakti a ele vai dar devoção feita a ele, vai dar pleno prazer a ele. E Prabhupada diz no seu significado, se alguém quer conhecer a suprema personalidade de Deus e ficar diretamente vinculado a ele, sabendo o que ele deseja comer, é com ele, e como ele fica satisfeito, deve adotar o processo de Bhakti. Como é que Krishna fica satisfeito? A princípio, a gente pratica tudo que a gente come e oferece a Krishna. Depois a gente vai se questionar, mas o que é que Krishna gosta? E a gente vai pesquisar. Na verdade, o que ele gosta é de devoção. Ele aceita esse tempero. Esse é o condimento que ele mais gosta. Devoção. Então, Prabhupada vai para Bhakti, para explicar Bhakti, que é o processo que nós devemos seguir para satisfazer Krishna. Então, esse é o tema que nós vamos ouvir nos próximos dias, detalhes do Payovrata, e esses detalhes não precisam ser seguidos. Nós não estamos recomendando ninguém a tomar leite, mesmo porque o leite de hoje em dia, de fato, não é leite. Se vocês forem ver, até eles já começaram a usar agora bebida láctea, composto lácteo. Eles já não estão mais, já estão sendo obrigados a dizer que aqui não é leite não se enganem mais não, enganei vocês por muito tempo. O nosso leite de caixinha, que tinha até soda cáustica, pelo menos quando eu era macrobiótico diziam isso, né? Que tinha soda cáustica e tudo mais. Esse leite de caixinha que não é leite é apenas uma tinta branca. Eles não... né? E também o leite que a gente adquire, que a gente consegue da pecuária, dos laticínios, da proteção às vacas, da criação de vacas, como ela que vai para a indústria, os laticínios, esse leite também é obtido através de uma grande violência que é muito ruim para a humanidade, para a vida universal. Porque essa violência causa violência. Essa violência vai promover mais violência, guerras e tudo. Prabhupada disse que as guerras são produto da matança das vacas. E as vacas são mortas, a gente sabe, perto de Nova Gokula, na Dutra, um pouco antes de entrar, não sei se ainda tem, mas antigamente tinha um ponto de leite tirado na hora. Então eles tiravam o leite na hora. Mas a vaca
nunca estava com bezerro. Era uma vaca assim, holandesa pura, ali a região de criar vacas holandesas, com úbere assim, enorme realmente, as tetas quase encostando no chão. Isso que a gente ouve descrever aqui, que as vacas vão andando e regando os pastos com leite que sobra. O leite que sobra do bezerro, o que é que se faz com o leite que sobra do bezerro? Se elas são bem tratadas, elas vão caminhar para pastar e na sua movimentação, no seu exercício, ela expele o leite excessivo que vai pingando na terra e alimentando os micro-organismos da terra que digerem a matéria orgânica e produz humus para alimentar toda a agricultura. Então, a proteção às vacas é de um jeito, mas a pecuária de corte, de gados de corte e de laticínias é bem violenta. Então, não é à toa que surgiu o movimento vegano como o amadurecimento de todas as linhas anteriores de alimentação não violenta e tudo. Então, não é à toa que surgiu assim, surgiu de uma pesquisa muito, muito válida, muito correta da violência que existe contra as vacas. E assim, aqui não está se recomendando este sacrifício. Este sacrifício, imagine, foi feito em eras passadas, que a comunicação interplanetária estava liberada. Agora as fronteiras estão fechadas. Mas naquela época é liberado. Só passa agora quem vem clandestinamente. Então, as naves que vêm clandestinamente, que chegam lá em Ibicoara, na Chapada Diamantina, que chegam nos litorais aí. Eu mesmo, quando tinha 18 anos, fiquei numa pedra sentado assim, de Itapuã, lá em Salvador, esperando de madrugada, esperando que a nave viesse para me abduzir. Eu fiquei esperando, e até hoje não chegou. Peguei o carro da minha mãe, fui para a praia, aí deixei todos os meus documentos dentro do carro, o documento do carro, a chave no contato, fechei o carro, fui subir nas pedras. Itapuã é uma pedra que tem muitas rochas, assim. Era um ponto específico, o farol de Itapuã, que as naves sairiam da água e iam dar uma pairada assim. Nesse momento ela identifica quem está pronto para ser abduzido. A pessoa tinha que ser vegetariana, tinha que estar em jejum, não podia comer um monte de coisa lá. Eu fiz tudo direitinho, todo o sacrifício lá. Cheguei lá e fiquei na rocha esperando e olhando toda a luzinha, todo o brilho que vinha nas ondas do mar. Nada. Porque a nave era clandestina, provavelmente não passou na fronteira. Mas naquela época sim. Naquela época eles viajavam de um lado para outro com suas espaçonaves. E então é outra era. Qual é o sacrifício desta era? Harinama Sankirtana. O cantar congregacionalmente os nomes de Hare Krishna. Né? Então esse Harinama Sankirtana é o sacrifício dessa era. É muito simplificado. A gente pode continuar comendo tudo direitinho, as delícias. Ainda bem que a mãe Yashoda não está aqui para assistir. Do altar ela assiste, né? Ela ouve. Mas senão ela vai dizer, hoje é paiovrata para todo mundo. O Bhagavatam disse, então é só leitinho aí. Aí a gente vai ficar, né? Bom, mas as delícias que os devotos e devotas aprenderam a cozinhar, combinando todos esses temperos maravilhosos e fazem coisas assim inacreditáveis, né? É a perfeição da engenharia química, né? É uma coisa impressionante o que conseguem fazer. Até de quem menos você espera, sai uma coisa gostosa. É uma coisa espetacular que fazem na cozinha, né? E por que fazem? De repente você ouve um sininho, como o Prabhupada falou aqui, o sininho de adoração. Você vai oferecer uma chama, vai oferecer incenso, vai oferecer água, num processo de meditação dos elementos materiais, vai oferecer uma flor. E então você adora Krishna com todos esses elementos materiais, dizendo, eu entendo que tudo lhe pertence e eu estou aqui
representando a sociedade humana na adoração ao Senhor. E Krishna vê aquela pessoa limpinha, com tílaka passada nas 12 partes dos 12 pontos estratégicos, com a roupa inteiramente descontaminada, como a gente fala, e ali inteiramente concentrado, tocando o sininho com a mão esquerda. É muito bonito ver isso tudo. É muito bonito entrar nesse mundo, o mundo da adoração à deidade. Então, o mundo da adoração à deidade não é especulado, é baseado em Prahlada Maharaj, atrás, muito tempo atrás. E Prahlada Maharaj ensinando Pujana ou Archana. Aqui está como Archana, né? Archana. Shravana Kirtana, Smarana. Shravana é escutar, Kirtana é cantar. Então, ouvir e cantar. Smarana é lembrar. Dá para lembrar também em silêncio, né? Não precisa ficar o tempo inteiro com o som ligado, o tempo inteiro, o som, todos os momentos ali. Não. Pode também dar um tempo para a criatividade, para a mente tentar lembrar aquilo que ela já aprendeu, ficar consigo mesma, sozinha consigo mesma. Uma vez eu tive que dizer isso para alguém que queria muito estar comigo o tempo inteiro, assim, eu disse, bom, você gosta de estar muito comigo, mas eu também gosto de estar comigo. Então, deixa eu ficar um pouco quietinho também, né? Então, Smarana, lembrar do conhecimento estudado, lembrar do que ouviu, para poder sedimentar tudo isso bem direitinho. Então, Smarana, Padasevana, servir os pés de lótus, identificar a personalidade, como é Krishna, a forma da deidade, e servir os pés de lótus de maneira personalizada. Aqui, pés de lótus quer dizer isso, servir de maneira personalizada. É Gauranitai, é Radha Krishna, é a família real, né? Sitarama, Lakshman e Hanuman. Quem estamos adorando? Jagannatha Swami. Quem estamos adorando? Estamos adorando, então vamos adorar os pés de lótus dessa grande personalidade. Archanam, fazer o puja. Também se substitui essa palavra por pujana. Então, Archanam ou pujana. Então, que é adoração, fazer o puja, que a gente sempre diz e faz. Né? Vandanam, oferecer orações. Nossas canções, vale a pena ler a tradução das canções. A tradução do Mangalarti. Depois de ler, de estudar a tradução das canções, ninguém mais fica viajando na hora do Mangala, nem na hora do Guru Puja, nem na hora do Sharira Vidyajal, em nenhum momento. Depois que a gente estuda o significado da canção, a gente entende que não é um ritual. A gente entende que tem um nível de aprofundamento da consciência. É a consciência que está sendo despertada. Não é o mecanismo corpóreo que está sendo despertado como um exercício físico. É yoga. Tem consciência envolvida. Mas e Prabhupada teve o cuidado de pedir a Achyutananda, discípulo dele, para fazer a letra das canções com a tradução. Eu tive o prazer de ter, mas com tanta viagem, perdi o livro original, a primeira edição do livro de canções. Muito legal estudar e aquilo, assim, vendo todas as traduções. Mas nós temos hoje a tradução até mais melhorada, porque as traduções foram ajustadas da maneira melhor à língua portuguesa. Então, Vandana é oferecer orações. Essas orações podem ser Uttama Shloka, tradicionais, ou pode ser espontânea. Meu querido Senhor Krishna, eu não sou uma pessoa erudita, eu não conheço as escrituras, eu não conheço os Uttama Shlokas, os shlokas superiores, mas o meu coração tem muito amor pelo Senhor e eu quero dizer que o Senhor é lindo. Eu quero dizer que seus pés de lótus são muito agradáveis de se tocar e de se ver. Eu quero dizer que essa roupa de hoje é maravilhosa. Suas costureiras são muito devocionais. E só eu não tenho devoção, Senhor. Só eu não tenho devoção. Me dê a devoção das costureiras. Me dê a devoção das cozinheiras e dos cozinheiros. Me dê a devoção daqueles que fazem o puja, Senhor.
na hora certa, que abre o altar pontualmente, que fecha o altar pontualmente, que faz tudo cadenciado, que leva a galera a produzir o máximo no Kirtan. Uma vez eu fui amaciado por Purushottaya Swami. Eu estava fazendo puja em Nova Gokula, ficava muito longe, muito tempo longe. Quando eu voltava, eu sempre combinava com o Divoka o dia que eu sabia que eu podia ir qualquer dia, porque o Divoka sempre me dava preferência. Quando eu chegava, ele gostava de deixar eu fazer o puja no lugar dele. Então eu sabia. Aí eu fui lá um dia e Maharaj Purushottaya também estava e foi fazer o Kirtan. Mas eu estava meio desacostumado, então eu acelerei demais. E quando eu vi, e Maharaj fez o Kirtan concentrado e tudo bacana, assim, super lindo, mas ele ia acompanhando o movimento que eu fazia. Então, de repente, eu pego a Chamara e ele pensa, está na hora de terminar o Kirtan. E aí eu lá com a Chamara, eu olhando o relógio e vendo, não, vou continuar com a Chamara, porque eu acelerei agora, é a hora de eu ficar aqui abanando. E Maharaj lá, e quando eu terminei, que eu entrei na sala do templo, ele disse assim, você atrapalhou o meu Kirtan, você me confundiu, você acelerou e depois ficou com a Kirtan não sei quanto tempo. Me deu uma dura, nunca mais eu fiz isso. Fiquei ligado, estou ligado até hoje, espero nunca esquecer essa maciada que eu levei. Bom, então, Archana, Vandana, é essa atitude de fazer orações, chegar na deidade e dizer, os seus devotos são maravilhosos, eu sou um seguidor de Prabhupada, pode não parecer, mas eu sou. Pode não parecer, Krishna, me dá misericórdia para eu poder servir a missão de Prabhupada. Essa é a oração espontânea e tem lugar dentro de Vandana. Dasyan, ser um servo. O que é que precisa fazer? É varrer, eu varro. É passar o pano, eu passo. É cuidar das plantas, eu cuido. É para tirar o pinheiro seco que está ali atrapalhando, que a comandante já mandou, eu tiro. A pessoa faz o que tem que fazer. É Dasyan. Ela não vai escolher. Eu tenho outra experiência. Estou falando muito de mim hoje, experiência biográfica, mas é meu aniversário. Estou brincando, gente. Eu só estou na intimidade com vocês e com os de casa também. Eu estava em Vrindavana e acordei bem cedinho, vesti uma roupa muito frio, né? E coloquei um manto assim, cobrindo minha cabeça e tudo, e fiquei quieto lá. E o Pujari saiu do templo de Prabhupada, olhou assim para mim e falou, você é Brahmana? Aí eu disse, sou. Ele falou, então vem me ajudar aqui no altar. Está descontaminado? Pergunta clássica do Pujari. Está descontaminado? Vem me ajudar aqui no Pujari. Aí eu entrei no Samadhi de Prabhupada. Imagina, antes das 4 da manhã, entrei no Samadhi de Prabhupada para carregar Prabhupada e devolver para a Sana que tinha saído. Aí eu, impressionado ali, tirei, coloquei Prabhupada, fiz a descontaminação, claro, né? Lá dentro entrei, coloquei Prabhupada no altar. Aí ele disse, tudo bem, pode ir. Aí eu saí, fui embora, fiquei lá no meio. Quando eu entrei, eu tirei o manto. Aí ele disse, você é um sannyasi? Aí eu, sou, né? Aí, desculpa, Maharaj, eu precisava de alguém para ajudar. Eu disse, misericórdia de Prabhupada para mim, né? Claro. Mas quando eu tirei o manto, ele viu pela roupa que eu era sannyasi. Pensou que era um brahmachareco, velhote, né? Isso tem muitos anos, eu ainda não era velhão, era só um velhote. Então, imagine, então, ter a atitude de serviço, tem que estar pronto para servir qualquer coisa. Tem que estar pronto para realizar o seu nome, Dasa. Tem que estar pronto para isso, Dasa e Dasa. Tem que estar pronto, inteiramente pronto para isso. E depois vem Sakyam, desenvolver amizade com Krishna. E Krishna e seus devotos. Não é só com Krishna. Krishna é meu amigo, Krishna é meu amiguinho. Os devotos, eu estou com Krishna, não preciso de vocês. Não, é com Krishna e com toda a sua parafernália, com todos os seus devotos. Desenvolver amizade significa cuidar da parafernália de Krishna também. Não deixar apodrecer, estragar desnecessariamente.
Como é que a gente vai deixar fazer isso com um amigo? Não é? A gente às vezes dá presentes utilitários para os amigos. A capa de um automóvel, porque a pessoa está sem garagem, para o carro e vou dar uma capa de automóvel para essa pessoa, para poder proteger aquela poeirinha fininha que entra e fica no painel do carro, horrível. Então eu vou dar uma capa para ele, para ela, e vou dar presente utilitário. Amizade, Sakyan, é exatamente isso. Eu vou cuidar, eu vi que os cátaros estão meio feiosos. Eu vou limpar, vou polir esses cátaros, eu vou trocar o cordãozinho dos cátaros. Eu vou limpar a cozinha e fazer uma faxina pesada na cozinha. Porque o pessoal do dia a dia, toda cozinha, todo mundo sabe que é assim mesmo, né? Sempre fica uma aguinha no cantinho, depois essa aguinha junta e fica moreninha, né? Escurinha ali e tal. Depois você tem que fazer uma limpeza, uma faxina pesada. Eu vou fazer isso, essa atitude de amizade, de proteger o que é do amigo. Quantas vezes acontece isso? Se uma pessoa esquece a janela aberta, a porta aberta, a pessoa liga, olha, você saiu e deixou sua janela aberta, tem que voltar para Campina Grande, a janela ficou aberta. Não aconteceu nada disso. Você tem tal coisa, eu vi que o seu cachorro pulou o muro e saiu, eu abri o portão para ele entrar de novo, viu? Não fui eu que abri, se você achar, sem entender isso. Sei lá, a pessoa vai... Amizade, cuidar das coisas dos amigos. E cuidar do amigo, e o que meu amigo gosta? Isso é Sakyan, Bhakti, Sakyan. E depois, Atma Nivedana, entregar sua Atma. Corpo, mente e alma. Atma tem esses 3 significados. Corpo, mente e alma. Entregar tudo. Entregar tudo. Atma Nivedana. Se entregar completamente a Cristo. Com 70 anos isso é bem mais fácil. Bem mais fácil. Se entregar completamente. Pensar, o que mais tem a fazer a não ser seguir outras pessoas, servir outras pessoas? O que mais a fazer? Eu já fiz tudo que eu podia fazer. Já deu tanta coisa errada, pelo amor de Deus. Foi tanta coisa errada que deu nessas décadas imensas, longas de vida. Agora tem que servir os outros. Só servir os outros. E isso é mais fácil assim. Com 20 anos é um pouco mais difícil. Cheio de energia, de paixão, quer mandar em tudo, quer corrigir tudo, quer arrumar tudo. Mas com 50, 60, as coisas mudam um pouquinho. E vai mudando, é muito legal. Eu espero que com 100 também mude, né? Mais ainda. Bem, gente, desculpem que eu falei tanto de mim, mas eu acho que eu explorei o significado de Prabhupada e o texto significativamente, sim. Eu acho que eu trouxe algumas informações válidas. O que eu disse sobre mim, meus perde-tempos, podem esquecer. Mas o tema aqui não esqueçam. Kashyapa Muni, um grande Muni dentro da corrente de sucessão discipular, que foi procurar Brahma para se instruir sobre planejamento familiar. Como se casar, como ter filhos, etc. E o Brahma disse, sacrifício, tapasya, vai fazer jagya. Para você, payovrata, vai fazer sacrifício. Só beber leite, só tomar leite e outras coisinhas. O detalhe é o leite, mas depois tem outras coisas. E ele, então, passou isso quando a sua esposa precisou, estava num momento de dificuldade, que havia uma situação que estavam discutindo a relação, porque ele pensou de cara feia, será que está zangado comigo? Eu acho que ele não pergunta isso, não. Ele não pergunta, que legal, né? Ele não pergunta, como os maridos egocêntricos, o que aconteceu? Está zangado? O que eu não fiz nada demais, não sei o que. É sempre assim, essa mental é sempre assim. Sempre está querendo me culpar de alguma coisa aí. Vou tirar a satisfação. Não, ele só pergunta coisas elevadas, a discussão da relação entre eles é de altíssimo nível. Altíssimo nível. E ele era um cavalheiro. E ele se apresenta para dizer, eu vou dar para você o que eu recebi do meu guru. Imagine, né? Vou dar para você o que eu recebi do meu guru. E se eu estou instruindo
você com genuinidade, porque você é genuína. E ele diz isso mesmo. Você que é uma mulher perfeita. Então, imagine, aí o assunto vai continuar nos próximos dias. Eu acho que a gente tocou nesse ponto também. Então, deixe meus pés de tempo para lá e vamos pensar no Bhagavata como ele é. Muito obrigado. Tem alguma pergunta aí, Clênis? Não, caiu em conexão aqui. Aí. Vocês têm alguma pergunta? Maharaj, algum comentário? Então vamos parar por aqui. Tem tempo. Um tempinho para uma perguntinha? Pode. Se fosse nos tempos de hoje, assim, esse tipo de questionamento para um planejamento familiar, para o momento de receber filhos, o que é que o senhor recomendaria? 50 voltas de japa no dia do Garbhadana Samskara. Isso foi o que o Prabhupada respondeu. A essa pergunta, o Prabhupada respondeu isso. 50 voltas de japa no dia do Garbhadana Samskara. É duro, viu? 50 voltas num dia não é mole, não. Mas a consciência modifica completamente. Então, tem detalhes. O manual de Grihasta na ISKCON traz um monte de coisa. Bota uma bananeira dentro do quarto, e tem que ser tal hora, e não sei o que mais, e tem que comer tal coisa. Tudo isso, mas Prabhupada disse, simplifica tudo isso. 50 voltas no dia da concepção. Calcula o dia certo de fertilidade, e marido canta 50 voltas, mulher canta 50 voltas, a consciência vai lá para cima e é uma curtição diferente, uma fantasia diferente. Agora a fantasia é trazer a consciência para o alto nível produzido por cantar 50 voltas. Essa é a resposta de Prabhupada como sacrifício. Tá bem? Sim? Maharaj, um tema que me saltou aí é essa coisa dos irmãos brigarem, né? Da família, né? Os Pandavas, os Kurus, os filhos de Aditi, né? É muito desagradável isso, né? Assim, existe uma formulazinha para lidar com essas intrigas familiares, assim, de filhos? Que pergunta, né? Bom, temos que entender que somos muito bem-vindos ao mundo material. Maya nos dá essas boas-vindas. Bem-vindo ao mundo material. Bem-vinda à era de Kali Yuga, na era das desavenças. As desavenças são entre marido e mulher, coisa impossível de acontecer em outras eras. Desavença entre marido e mulher, desavença entre pais e filhos, desavença entre irmãos, desavença com os vizinhos. Eu sou do tempo, morava numa rua bem simples de um bairro de Salvador que tinha muitos espanhóis e portugueses. Desde os meus bisavós estavam nesse bairro de Brotas lá, que tinha uma área, antigamente, né? Passava um rio. Hoje ficou a nascente, eles até fizeram uma coisa bem bonita, encanaram, né? Botaram a nascente para não tem mais o rio, era o rio Bonocô, e hoje é a Avenida Bonocô, em cima do rio. Tudo. Mas era uma época que tinha plantação de muitas flores. Meu bisavô mesmo plantava cravo, por causa de Portugal, que ele trouxe de Portugal todo o conhecimento lá, então ele era alfaiate e plantava cravo para vender e para ensinar. Então, ele tinha uma plantação de cravo, morava numa casa em cima do morro, assim, não era um morro, mas era da parte elevada, e para baixo passava um rio, o rio Bonocô. Então, essa casa está lá ainda, tá tudo por lá ainda, mudou um pouco, passa o metrô agora e tudo mais. Mas, quando meu pai trabalhava com banco e se tornou supervisor regional do Norte e Nordeste. Então, ele viajava por todo o Norte e Nordeste. E minha mãe, quando ia demorar a viagem, minha mãe acompanhava ele. Quando ela voltava, os vizinhos traziam comida, assim, bolo, pão recheado, um monte de... Eu adorava. Mas trazia tudo para minha mãe. Quando ela chegava,
Às vezes quem recebia na porta era eu, porque elas nem chamavam minha mãe. Diziam, não, eu trouxe aqui para sua mãe, dá para ela chegou de viagem, não sei o quê. Assim. E toda a vizinhança fiscalizava a gente. Quando eu estava adolescente, que já sabia dirigir, mas não tinha carteira, todas contavam para minha mãe, ele pegou o carro, ele saiu. Quando eu vi o barulho do portão, eu fui prestar atenção e ele saiu com o carro. Sempre contavam tudo, assim. Isso é vizinho, mas vizinho. Eu ficava com raiva, mas minha mãe adorava. Então essa é a história do começo da Era de Kali, né? 70 anos atrás. Mas agora, 70 anos, Kali Yuga ficou muito pesada. Está pesada. Então as brigas são típicas daqui. É o mundo material. Então, a gente não pode corrigir o mundo material. Por isso que a gente tem que aprender a tolerância. Titikshava, Sadhubhushana. Quais são os ornamentos de um sadhu? Um deles é Titikshava, que é tolerância. Isso é de Kapila Muni, no Bhagavatam, terceiro canto, para Devahuti, sua mãe. E ele vai dizer, Titikshava, que é tolerância. Tem que tolerar um pouco o mundo material e fazer como a mãe faz, né? Como a mãe faz, que equilibra os filhos. Então, tem a cultura de paz, tem muitas coisas importantes. E muitos detalhes importantes, disciplinares, que nos levam, não é só dizer paz e amor, como minha geração pensava, mas é praticar a paz e o amor. E a gente usa palavras com as pessoas, aprecia as pessoas, e por aí a gente vai diminuindo um pouco, mas Kali Yuga está muito pesado. Maha Mantra para todos. Tudo bem? Vamos parar aqui, porque hoje é dia de muito trabalho, pelo que eu sei, e é dia de japa e é dia de tudo, né? Então a gente precisa estar... Eu passei 10 minutinhos, aí quase 10. Obrigado pela atenção de vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada.